Bom dia, irmãos. Abramos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4. Leremos do versículo 10 ao versículo 20. O apóstolo Paulo, quando esteve na sua primeira prisão em Roma, ele escreve 4 cartas. A carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Essa carta aos Filipenses, ela é chamada Carta da Alegria, porque o tema da carta é sobre alegria. E Paulo, ele é um prisioneiro otimista. E nesse capítulo 4, ele vai mostrar para mim e para você, nos ensinar a viver contentes, alegre, feliz e satisfeito. É impressão minha, mas não sei, você pode... As pessoas estão reclamando demais. As pessoas estão muito insatisfeitas com o que têm, com o que são. Há um nível de insatisfação que é motivadora, mas a murmuração é pecado, principalmente para a vida do crente. Então, vamos aprender com Paulo hoje a viver contente. Amém? Então, Paulo vai dizer para a gente, versículo 10, alegrei-me sobremaneira do Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, vamos repetir, versículo 11, juntos? Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos ler juntos, versos 19 e 20. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supria em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, se existe um pecado que Deus abomina, é o pecado da reclamação e da murmuração. Se você quiser dar uma olhadinha, veja em 1 Coríntios capítulo 10. Esse pecado, além do pecado da imoralidade, da idolatria, a murmuração foi o pecado que fez com que grande parte, ou a maioria dos que saíram do Egito, eles não entraram em Canaã. Veja, por favor, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Vamos ler juntos? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa,
de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Preste atenção, a murmuração é um pecado que vem acompanhado de rebelião a Deus e incredulidade. E a murmuração, ela é uma dúvida que nós lançamos sobre o caráter de Deus. Quando eu murmuro, é como se eu estivesse dizendo para Deus que Ele não está cuidando direito de mim, que Ele não está suprindo as minhas necessidades. É muito bom quando você lê Hebreus, por favor, Hebreus, capítulo 13, e aí nós vamos depois entrar no texto. Hebreus, capítulo 13. Vamos ler fortes versículos 5 e 6, por favor. Hebreus 13, 5 e 6. Vamos lá? Sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então Deus, Ele supre as nossas necessidades. Deus, Ele nos protege, nos guarda. Então, afirmemos isso aqui confiantemente. Deus está cuidando de nós. Amém? Então descansa seu coração. Descansa seu coração. Vamos para o texto. O apóstolo Paulo, nesse texto de Filipenses, ele vai dizer no texto que nós lemos aqui, versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, veja que nós não nascemos contentes. O nosso coração é mau. Paulo está dizendo, eu aprendi. Aprendi através da palavra de Deus, aprendi através das experiências da vida a viver contente. E a expressão viver aqui é o estilo de vida. Não é viver contente circunstancialmente. E é muito interessante, porque ele vai usar uma expressão lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz: entristecidos, porém alegres. Ou seja, eu posso estar vivendo uma situação de dor, de luta, de tristeza, mas essa tristeza não rouba o meu contentamento. O que Jó disse? O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E então adorou ao Senhor naquela situação. Adorou ao Senhor. Vou fazer uma aplicação aqui. Você é um cara perfeccionista? Você é uma pessoa que reclama muito ou não? Reclama ou não? Você vive com pessoas insatisfeitas no seu casamento? Diz aí. Vamos abrir o confessionário. Você faz 99%, faltou um. A pessoa diz, olha, faltou um. Já conviveu com gente assim? Gente que só quer o ótimo. O bom não serve, o regular não serve, só quer o ótimo. E a gente sabe que a vida não é o ótimo. Nós criamos expectativas com os outros, criamos expectativas que são irreais. Mas veja bem, o que significa contente?
contente. Essa palavra é uma palavra no grego, autarquês, que significa autossuficiência, contentamento. É um prazer e uma satisfação que a pessoa sente por ter Deus suprido, provido na sua graça, todas as suas necessidades. E eu desafio você a fazer um exame na sua vida, uma folha de papel, põe necessidades, do outro lado você põe desejos. Há uma diferença entre desejo, o que eu quero, e o que eu preciso. Tem muita coisa que gera, ou se existe uma coisa que gera em mim e em você descontentamento, murmuração, são os nossos desejos insatisfeitos. Porque a gente acha que se a gente tivesse aquilo, se a gente conquistasse aquilo, a gente seria mais feliz. E nós temos aí todo o marketing consumista gerando desejos em mim e em você que nós não precisamos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então chega na vitrine do shopping e diz, que coisa linda, mas eu não preciso, já tenho. Porque o discurso comercial consumista é que você merece, é que você vai ser mais feliz, é que você vai ser mais completo e perigoso, que você vai ser mais atraente. Se você tiver esse carro. Preste atenção. Paulo diz assim, aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. A gente vive assim, tem ano que a gente ganha bem, fatura. É o ano das vacas gordas, não é isso? Depois tem o ano das vacas magras. E Paulo vai colocar aqui coisas extremadas. Ele diz, tanto sei estar humilhado. Veja, gente, o que Paulo está dizendo aqui. Quem gosta de ser humilhado? Ninguém. Mas ele passou por humilhações. Como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, Paulo, ele é aqui o nosso professor de contentamento. Ele aprendeu, através do seu conhecimento teológico, do seu relacionamento com Deus, ele aprendeu também através das circunstâncias e das experiências da vida a viver contente. Agora, alguns princípios teológicos sobre o contentamento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Segundo Coríntios 3, 5. Vamos ler juntos? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa. Então veja bem, o contentamento é uma obra de Deus. Vem de Deus. Por isso que tem cura para mim e para você. Essa palavra suficiência, Paulo usa quando Deus diz para ele, Paulo, a minha graça, o quê? Te basta. Só a minha graça é suficiente. Mas vamos ler juntos o Salmo 73, versículo 25. E aí vem um princípio
do nosso breve catecismo. Vamos ler juntos? Está na tela, Salmos 73, versículo 25. O que diz? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. O contentamento é a felicidade e a alegria que existe em Deus. Por isso que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o primeiro princípio teológico do contentamento é que Deus, Ele é a fonte do nosso contentamento, Ele é a razão do nosso contentamento. Segunda coisa, o contentamento, ensinado por Paulo aqui, também reside no coração. Não reside na mente, não reside nas emoções. Porque quando fala coração aqui, é uma coisa que é a sede da nossa espiritualidade, é o nosso mundo interior. O Salmo 112, versículo 7, o salmista diz assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é o quê? Firme, confiante no Senhor. O salmista diz: o seu coração é firme e confiante no Senhor. Então, aprenda isso. Quem recebe uma notícia aqui? Toda hora, todo dia, é só o que a televisão mostra. Nós vivemos num mundo de más notícias. A única boa notícia que nós temos no mundo é o Evangelho. O resto... E tem um programa da nossa TV aqui que é Notícias do Bem. Mas o resto... Mas veja que há um terceiro princípio aqui. O contentamento vem de Deus, o contentamento reside no coração, o contentamento independe de circunstâncias externas. Quer ver um texto forte nisso aí? Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Esse, para mim, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Vamos repeti-los agora? Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha... Então veja que o todavia mostra que a sua alegria e a sua exultação não estão calcadas nas circunstâncias de escassez, de improdutividade. Nenhuma circunstância externa deve destruir o nosso contentamento, a nossa satisfação com Deus. Por isso que esse é um dos assuntos mais difíceis para mim do ponto de vista prático. Paulo diz: eu aprendi a viver em qualquer situação. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Agora, Paulo mostra para nós aqui, em Filipenses 4, como experimentar esse contentamento.
como é que a gente pode se apropriar disso? Nós já sabemos que vem de Deus, que reside no coração, que independe de circunstâncias externas. Mas eu preciso aprender isso. Você que está aqui no culto das 8, tem que voltar para casa hoje aprendendo a viver contente. Tá certo? E cuidado para quando você sair não bater o carro. Vai ser logo o primeiro teste. Não estou rogando praga não, mas a gente aprende em todas as circunstâncias. Eu vejo aqui alguns pontos que Paulo me ensina aqui. Primeiro, no versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. O que Paulo está colocando aqui? A única igreja que ajudou Paulo financeiramente no seu sustento foi essa igreja. Então Paulo tinha uma gratidão muito grande por essa igreja. E eu aprendo aqui uma coisa muito importante para experimentar o contentamento, é ter um coração grato. Amém? A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, meu irmão, agradeça a Deus pela vida que Ele lhe deu, pela família que Ele lhe deu. Agradeça a Deus pela providência dEle, dando saúde, comida, vestimento, casa para morar, trabalho. Veja a bondade de Deus na sua vida. Veja a manifestação da misericórdia de Deus que se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Então, acorde agradecendo. Seja grato. Segundo lugar, seja um dependente de Deus. Em outras palavras, creia na providência de Deus. No versículo 18, veja no versículo 18 o que Paulo diz: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe por que Paulo está ensinando para a gente aqui? É que aquilo que ele recebeu dos crentes lá daquela igreja é como se fosse uma oferta de gratidão a Deus, um ato. Porque lá em Hebreus a gente vai aprender que sacrifícios espirituais que nós prestamos a Deus hoje não são somente cânticos, mas o cuidado, o zelo um pelo outro, o fazer o bem. E Paulo está mostrando aqui, eu não sei a quantidade, mas os valores aqui, mas o que Paulo está mostrando aqui é que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida revelava um ato de Deus na vida dele. Nós pregamos algumas semanas atrás aqui sobre o maná. Não foi isso? E o maná fez com que o povo, durante 40 anos, não faltava nem um dia, exceto o dia de sábado, o 7º dia. Não faltou. E eu fico imaginando, nas 4 estações do ano, podia estar fazendo calor, frio, chovendo, o povo foi alimentado por Deus. Irmãos, não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Maldito o homem que confia no homem.
Coloque a sua dependência, a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Amém? Reconheça isso. Seja um dependente de Deus. Terceiro lugar, separe o seu coração das coisas. Separe a satisfação interior do seu coração das coisas. Porque as coisas, elas podem se transformar, para mim e para você, em ídolos do coração. Roubar o lugar de Deus. Aliás, João diz lá, na sua primeira carta, o último versículo, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É o último versículo da primeira carta. Guardai-vos dos ídolos. A nossa satisfação, ou a nossa verdadeira satisfação, não está naquilo que você tem ou não tem. Você já notou o comportamento do sexo feminino? Mobília a sala. Mas passou alguns anos, ela chega e diz: não estou gostando dessa sala. O marido vai argumentando: não, mas está tudo novinho. Não. Tem que mudar. Eu não estou criticando, estou falando, descrevendo. Porque nós temos essa mania. Estamos com um carro novo. Baixa quilometragem, mas a gente... Não, mas... E se o vizinho comprou? E se seu cunhado comprou? Ah, não vou ficar para trás. Veja bem, isso está mostrando que as coisas estão dentro do nosso... Então separa. Separa. Veio um engenheiro aqui essa semana, aí olhou isso aqui: pastor, vai derrubar isso aqui? Vai, irmão. Mas dá pena, né? Foi dar. Mas vai ser construído um maior e mais bonito. Amém? Então está usando, nós estamos usando. As coisas são para ser usadas, ou não? Mais importante do que as coisas são as pessoas. Tá certo? A gente faz um filminho com você, você leva no seu caixão. Um filmezinho bem bonito, 3D, 4D. Mas eu quero concluir, irmãos, e eu acho isso aqui maravilhoso, porque nós precisamos receber de Deus a força para o contentamento. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me... Repete: tudo posso naquele que me fortalece. Então, é a minha força com a força de Deus. Quando Deus diz assim: ser forte e corajoso, a gente vai tentar ser. Nós vamos botar toda a nossa força. Mas existe uma força que nos fortalece. E isso, irmãos, é para viver toda e qualquer situação. Não é só situação de vitória, de glória. Mas por fim, a gente aprende, experimenta contentamento quando nos tornamos pessoas generosas. Pessoas generosas. É muito interessante, porque Paulo coloca no versículo 15: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Existe uma satisfação muito grande quando você doa.
quando você oferta, quando você faz algo para o bem do outro. E Deus, Ele é o Pai de toda generosidade. Por que isso? Não sei se você observou o que Paulo diz. Paulo diz assim no versículo 17. Vamos ler juntos? O que ele diz? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso. Presta atenção, que fruto que aumente o vosso crédito? Aumentar crédito onde? No banco celestial. Tá certo? Se aumentar o meu crédito aqui, eu vou para o vermelho, que eu gasto. Mas quando o seu crédito aumenta no céu, isso é fruto de generosidade. A generosidade é você depositar tesouros onde? Nos céus. É você fazer a aplicação. Não é no tesouro nacional, não. É no tesouro celestial. Celestial. E ele diz, eu recebi tudo, tem abundância. E ele vai dizer no versículo 19, e o meu Deus, segundo o quê? A sua riqueza e glória. Segundo os fundos celestiais. Segundo o banco celestial. Segundo a sua riqueza em glória. Há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Louvado seja Deus por isso. Vamos aprender a viver contente ou não? Paulo está ensinando para a gente. É difícil. É difícil. Eu tenho acompanhado o tratamento da irmã Eleni. A gente recebe o boletim diário dela. E está todo mundo orando por ela, pelo Gavin. E eu não sei, mas ela deve estar experimentando isso. Tudo posso. Estou passando por esse tratamento difícil. Mas o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me alegrado. O Senhor tem me suprido.